Bem, então, boa tarde a todos. Nós estamos começando o nosso encontro de hoje, né, nessa nossa aula sobre Frank, né? Sejam muito bem-vindos. E como a gente tem feito das outras vezes, se quiserem, podem interromper aí, levantem a mão, mas façam as interrupções que vocês desejarem fazer sem problema nenhum. Lembrando que a parte mais prática do nosso encontro fica no segundo momento, quando a gente discute, né, propriamente o texto e tudo mais, mas sempre é bom também manter esse primeiro momento como um momento de diálogo, um momento importante. Nós temos 4 objetivos desse nosso encontro hoje. Não é? O primeiro é diferenciar, eu diria, o olhar do Freud e o Frank para a questão tanto dos transtornos psiquiátricos quanto do amor. Trabalhar um pouco isso. E é claro que essa diferenciação vai ficando evidente a partir da antropologia filosófica, que é aquela concepção de homem que está embasando uma e a outra compreensão desses dois médicos psiquiatras. Não é? E aí um pouco de distinguir esses transtornos neuróticos dos transtornos propriamente psicóticos e trabalhar um pouco a questão do amor. E por que isso? Porque tanto o Freud quanto o Frank, então nesse ponto são psicanalistas, trabalham com essa ideia de que uma pessoa, para estar bem, estar na sua plenitude, não é? Ela precisa ser tanto capaz de amar quanto de trabalhar. E no caso do Frank, tanto pelo trabalho quanto pelo amor, nós encontramos o sentido para a vida. Então, um dos temas fundamentais, não é, daquilo que aparece na psicanálise e um dos temas fundamentais aí desse assunto. Bem-vinda, Regina, estou vendo que você entrou nesse instante. Estamos começando a apresentar o nosso objetivo, né, o nosso propósito nesse encontro de hoje, de trabalhar um pouco, vamos dizer assim, a forma como nós teríamos uma vida plena, tanto para o Freud quanto para o Frank. Não é? E no caso, mais especificamente do Freud, nós vamos dizer que na medida em que você trabalhar, for capaz de trabalhar e for capaz de amar, você vai conseguir ter uma vida plena, uma vida com significado. Frank vai dizer que isso é uma vida com sentido, né? E vai, ao colocar a vida com sentido, também no trabalhar e no amar, com a diferença de compreensão daquilo que significa o amor. Então, é isso, um pouco disso que nós vamos tratar hoje, é um pouco disso que a gente vai trabalhar, né, agora. E nós poderíamos começar tentando mostrar de forma muito resumida, não é, essa compreensão antropológica do Freud e de que maneira essa compreensão do Freud vai redundar, não é, ou vai levar a uma certa compreensão de transtorno psiquiátrico, né, ou dos transtornos que podem acometer a pessoa. A gente poderia começar observando que como Freud considera que nós somos essencialmente seres instintivos, não é? E que esses instintos, de alguma forma, se fazem representar na estrutura mental da pessoa, não é? Na tentativa, naturalmente, de obter prazer. Então, na medida em que muitos desses prazeres são prazeres socialmente condenáveis, para que eles possam se manifestar, não é? Eles acabariam destruindo a estrutura psicológica da pessoa. Então, nesses casos, para evitar que a pessoa se dissolva, ela desenvolve, não é, uma série de mecanismos que o Freud considera ser as neuroses. Então, a neurose é uma forma como é possível viver um prazer instintivo que é condenado
mas que pode se manifestar de uma forma diferente, de uma forma transformada. E na medida em que ele vai aparecer dessa maneira transformada, vai aparecer dessa maneira diferente, né? Ela se torna esse transtorno, ela vai aparecer como esse transtorno neurótico, né? E aí é muito, muito curioso, porque olha que na medida em que isso vai se tornando um comportamento muito repetitivo para a pessoa, né? Um comportamento que vai se tornando próprio para a pessoa, nós vamos ter uma situação muito complicada, porque muitas vezes esses transtornos eles acabam é, sendo mais dolorosos e mais complicados do que aquele prazer que ele estava tentando evitar, né? Então, essa é a característica da neurose, e, enfim, como a neurose vai se manifestar. Freud observa que nós podemos ter, propriamente, 3 tipos de psiconeuroses. Ele observa 3 tipos. 3 tipos de psiconeurose. Nós vamos ter as chamadas histerias, né, de dissociação de conversão. Quer dizer, o que seriam as histerias? Seria quando esse desejo, normalmente, de prazer, sobretudo ligado ao Édipo, esse amor pelo pai do sexo oposto, não é? Sobretudo ligado ao Édipo, essa histeria, uma vez reprimida, ela acaba surgindo e ela se manifesta, vamos dizer assim, ordinariamente, ou num processo de somatização, que é a chamada conversão, ou num processo de dissociação, que hoje já se faz essa distinção para 2 tipos de transtornos diferentes, mas a dissociação nós vamos ver aquela distinção, aquela separação entre propriamente a capacidade de amor e a capacidade sexual. Então, às vezes, a pessoa não consegue, muitas vezes, ter uma vida sexual com quem ela ama. Essa é, sobretudo, a característica da histeria, não é? Enquanto que, quando esse recalque se faz numa outra etapa da vida, numa etapa anterior a esse momento do Édipo, que vai aí dos 3 aos 6 anos, se vai acontecer entre os 2 e os 3 anos, ele vai acabar se tornando aquilo que fica conhecido hoje na psiquiatria por TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, e as fobias, não é? Então, nesse caso, nós temos essas 2 situações específicas, né, que envolvem a chamada neurose de angústia, que é as manifestações mais profundas da angústia nessa neurose que está aí. Em todas as neuroses nós temos angústia, mas nesse momento, no transtorno obsessivo-compulsivo e nas fobias, essa neurose é mais intensa, uma vez que na histeria ela se manifesta nessa expressão do corpo. Né? Ou seja, ela se manifesta ou no processo de somatização, ou ela aparece nesse processo de dissociação. Né? Então, esses são, de modo geral, nós podemos dizer, esse componente, a forma como Freud organiza, né, a manifestação dos instintos. Então, os instintos se manifestam em um conteúdo mental, eles se transformam em objetos mentais, se associam a outros objetos que têm um peso, eu diria, menor, e aí eles passam aqueles objetos a representar essas dificuldades da pessoa, não é? E nesse processo de repressão, quando esses desejos acabam se manifestando, eles se manifestam de uma forma a não destruir a estrutura mental da pessoa. E para não destruir a estrutura mental da pessoa, ela se manifesta de uma forma modificada, ou através das fobias, ou através do transtorno obsessivo-compulsivo, ou através das manifestações histéricas, que são os recalques propriamente nas dissociações e nas conversões. Não sei se está ficando muito claro. Quer dizer, na medida em que eu entendo que o homem é essencialmente um ser de instinto e que a sua força vital é a manifestação desse instinto,
e que muitas vezes, para a expressão desse instinto, ela precisa encontrar um caminho socialmente aceito, então as neuroses vão se constituir nesse caminho possível, esse caminho socialmente aceito, esse caminho de possibilidades. Tá claro até aí? Qualquer coisa vocês vão se falando, hein? Vão falando. Bem, então nós temos aí a forma, mais ou menos, como Freud pensa esse processo, a maneira como ele trabalha esse processo, não é? E, de certa maneira, a neurose é, portanto, uma forma de defesa que a estrutura psíquica tem. Por quê? Porque, na medida em que aquilo aparece na sua estrutura psíquica de uma forma modificada, propriamente a imagem e o desejo primitivo fica substituído por esse mecanismo. Não é? Esse mecanismo ele é um mecanismo que, embora traga um certo sofrimento, ele traz um sofrimento, mas ele não permite que aquelas imagens primitivas que trariam, vamos dizer assim, uma desestrutura maior do próprio meio psicológico possam se manifestar. Então, essa é a grande questão e o processo se estabelece dessa forma, não é? E como é que essa força instintiva aparece? Então, essa força instintiva, ela tenta romper aquilo que o Freud chama dos mecanismos de controle social, né? que na estrutura psíquica aparece com o nome de superego, supereu. Né? O supereu impede que essas imagens primitivas, de desejos primitivos, venham à consciência. E na maior parte do tempo, elas se mantêm reprimidas. Quando acontece, por alguma razão, que essa força primitiva rompe esse bloqueio moral, então ela não consegue se manifestar da forma como ela surge, justamente porque a estrutura mental, uma vez permitindo a passagem do desejo, o disfarça. E a neurose é justamente esse processo de disfarce, né? Substituindo esse gozo inconsciente que a pessoa desejaria viver, mas que é perigoso para a sua estrutura psíquica, não é? Porque muitas vezes eu desejo de matar uma pessoa querida, muitas vezes eu desejo de fazer sexo com uma pessoa que socialmente é inadequada. Então, para não permitir que essas imagens surjam na consciência, elas são transformadas e aparecem de uma forma diferenciada. Não é? É nisso que consistem as neuroses. Se o medo, a angústia, é projetada para fora da pessoa, ela se manifesta numa fobia, num objeto. Então, esse objeto acaba se tornando, vamos dizer assim, o objeto do medo. O medo interno, o medo de viver aquilo, aquele desejo que não podia ser vivido, vai se transferir para o objeto. Então, por isso é que um objeto, um animal aparentemente inocente, aparentemente inofensivo, acaba se tornando objeto de um enorme pavor. Né? Um rato, uma barata, uma coisa qualquer assim, né? ou outro animal qualquer, ou outro objeto, ou um objeto mesmo inanimado. Né? Então, se esse medo é transportado para fora e é associado a uma imagem, então eu passo a ter medo desse objeto. Né? É muito mais fácil ter medo, por exemplo, de um rato ou de uma barata do que de algo que eu tenho no meu interior. Com aquilo lá exterior eu lido melhor, basta eu me esconder dele, basta eu ficar distante dele e fico aparentemente protegido. Já no transtorno, no toque propriamente dito, quer dizer, nas obsessões e nas compulsões, ou através dos rituais, ou através daqueles pensamentos repetitivos, eu tento controlar esse processo. Não é? Então, a pessoa vai, por exemplo, por um ritual obsessivo, andar na rua pulando os quadrinhos, ou não pisando
nos riscos do passeio, ela vai controlar a sua ansiedade interna, né? Ou através de pensamentos, né? Através de imagens e de pensamentos. Por exemplo, quando você... o Frank até cita o caso de uma pessoa que, como tinha certas ideias obsessivas dos pais indo para o inferno, ele precisava fazer uma série de orações para que aquilo não acontecesse. E repetia essas fórmulas. Então, os processos, eu diria, neuróticos para o Freud, eles vão se resumindo muito a essas poucas coisas que são manifestações, vamos dizer assim, desse instinto que vai surgindo na consciência na medida em que o recalque falha, em que falha o sistema de proteção do superego. Então, ele se manifesta, mas se manifesta de uma forma disfarçada, não aparece mais daquela forma primitiva, não é? Então, esse processo que é um processo fundamental. Bem, agora 2 pontos muito importantes. O primeiro deles tem a ver com a compreensão construída por Freud entre os transtornos propriamente neuróticos, que são acessíveis às psicoterapias, e o transtorno propriamente psicótico, que não é acessível às psicoterapias, porque eles ficam fora da possibilidade da ação verbal. Então, o transtorno neurótico é aquele que você pode chegar até ele através de uma terapia verbal. É possível descobrir de que maneira a pessoa estruturou a sua consciência psicológica, né? Que simbologia ela utilizou, de que maneira essa simbologia se estruturou. É possível trabalhar esses elementos. Então, é isso o que, de certa forma, nós vamos observar nesse processo inicial, não é? No entanto, pode acontecer que quando esses desejos primitivos ou essas manifestações instintivas acontecem durante o primeiro ano de vida, nas relações da criança, por exemplo, com a mãe, com o seio materno, etc., essa criança ainda não desenvolveu uma estrutura verbal. Ela ainda não tem um domínio linguístico, um domínio com o qual ela possa compreender o mundo e o traduzir de uma forma intelectualmente possível. Então, ela vai viver certas dores, certos sofrimentos, certas angústias, que, no entanto, não tem a possibilidade de ter uma representação mental num objeto verbal, possível de ser representado verbalmente. Então, nesses casos, o Freud vai dizer, rompe-se a teia da realidade. Então, rompe-se a teia da realidade. Né? Ou seja, a pessoa não tem a capacidade de viver na realidade, ainda que de uma maneira distorcida. Então, para poder emendar os buracos da realidade que aí estão, ela desenvolve delírios, histórias fantásticas, pensamentos absurdos, etc., com os quais ela amarra esse processo da realidade, não é? Que vão mais tarde se transformar propriamente nos delírios, se manifestam nos delírios e em outras manifestações psicóticas, que são bastante diferentes da visão neurótico do que acontece no processo neurótico, não é? Muito bem. E em relação ao amor, uma vez que a pessoa vai ter uma vida considerada normal por Freud, quando ela é capaz de lidar bem com a realidade, trabalhar e amar, não é? E o amor propriamente dito por Freud? O amor propriamente dito por Freud é a manifestação, a capacidade de viver esse instinto sexual de uma forma madura, num processo de relacionamento sexual com um parceiro do sexo oposto, né? Então, o amor para o Freud consiste propriamente naquilo que ele chama de uma sublimação dessa força instintiva primitiva, que faria com que você tivesse o desejo primitivo de ter esse relacionamento dentro de uma relação edipiana com o pai ou a mãe,
e ele é transposto para fora para ser vivido com uma outra pessoa. Não é? E ele vai se sublimar na medida em que ele vai encontrar um objeto substitutivo com o qual ele possa viver esse instinto desejado, esse instinto primitivo. Entende? Quer dizer, ele encontra um objeto substitutivo onde é possível viver o instinto da sua forma plena. E por que a sublimação é para o Freud algo fundamental? Porque nela o instinto pode se manifestar, ele encontra um objeto substitutivo que permite que essa manifestação aconteça, o que não aconteceria numa outra forma. Entendem? E aqui, por exemplo, começam as grandes diferenças em relação ao Frank, que tem sido o nosso objeto de estudo. Não é? E por que é bastante diferente? Porque, embora o Frank reconheça a importância e o papel dos instintos na nossa vida, embora ele reconheça e viva, entenda isso, não é? Ele vai entender que o amor tem e traduz, além disso, outros aspectos e outros elementos que se estabelecem numa parte da estrutura mental que a gente identifica com o nome de espírito. E que ali não há apenas os pensamentos de natureza lógica, que também estariam aí nessa parte, não é? Mas todos aqueles outros aspectos, eu diria, que se abrem às dimensões transcendentes e às dimensões mais elaboradas da vida mental. É claro que, como nós estamos falando eu comecei dizendo isso, que as antropologias estariam na raiz das diferenças fundamentais entre os autores, nós entendemos que, na medida em que Frank trabalha com aquela visão fenomenológica de que o homem é não apenas um corpo material, uma consciência psicológica, mas também um espírito, né? Ele se diferencia do Freud, que não reconhece essa parte de cima. Né? De certa maneira, vamos dizer assim, não é que o Freud não entenda o pensamento lógico ou o pensamento racional como sendo propriamente humano, só que ele não constitui para o Freud algo ontologicamente diferenciado das manifestações propriamente das ideias e imagens que são construídas do ponto de vista psicológico, de tal forma que elas se reduzem a essa dimensão de baixo. Elas não têm um caráter próprio, elas não aparecem de uma forma própria e de uma forma diferenciada. Tranquilo até aqui? Qualquer coisa, vamos lá. Não tenham dificuldade de a gente conversar. Muito bem. Então, uma vez entendido esse ponto, há um aspecto que me parece fundamental também dentro desse processo construído por Freud. Né? É aquilo que nós propriamente poderíamos definir ou apresentar, né, com o nome de transtorno ou de perversão, que era conhecida como sociopatia ou psicopatia, não é? Antes se referiam a esse transtorno de perversão por essas outras formas. Não é? E em que consiste, propriamente dito, esse processo de perversão? Freud o identifica em todos nós. Então, esse é um ponto muito importante. Né? Eles são parte de um processo instintivo e eles se manifestam em todos nós. Mas eles se tornam extremamente perigosos quando a pessoa não tem uma estrutura moral, uma educação moral capaz de reter, de controlar os seus instintos mais primitivos, os seus instintos, sobretudo, agressivos. Né? Esses instintos agressivos que faz com que a pessoa possa se tornar perigosa. De modo geral, esses assassinos em série, esses assassinos capazes de cometer crimes de grande, vamos dizer assim, de enormes atrocidades, esses assassinos acabam sendo pessoas que têm normalmente esse tipo de perversão.
Entende? Quer dizer, eles não têm uma estrutura propriamente moral que seja capaz de contê-los. Não é? Então, o que caracteriza o perverso é justamente isso. E isso faz dele uma pessoa extremamente perigosa, porque ele tem um bom senso de realidade, ele vive como qualquer pessoa, ele tem um bom sentido de realidade, ele consegue identificar perfeitamente os problemas e tudo mais, mas como ele não tem um senso moral bem estabelecido, ele é capaz de qualquer coisa para alcançar os objetivos que ele determina na vida. Entende? Ele é capaz de qualquer coisa. Né? Então, isso é muito interessante, como, por exemplo, se ele está, por exemplo, dentro de uma prisão, mas ali ele descobre que, na medida em que ele parecer é, que estiver sendo modificado pelo estudo da Bíblia, na medida em que ele se puder mostrar para o diretor que ele é uma boa pessoa, para os policiais que ele é alguém muito bom, ele é capaz de viver perfeitamente esse papel durante muito tempo. Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Ele não se sente constrangido por mentir, por fazer de conta ou por fazer qualquer outra coisa. Entende? Então, o processo de perversão é uma falha propriamente, não, ela não nasce por uma ação da estrutura moral do superego que constitui as neuroses e não se estabelece propriamente antes do segundo ano de vida, de modo que ele caminhasse para os delírios e para as manifestações ou para os transtornos de humor ou os transtornos de despersonalização, que vão constituir propriamente eu diria, a personalidade psicótica. Mas ele consiste numa espécie de transtorno que acontece não por uma ação mais brutal do superego, mas ele vai aparecer por uma ação frágil do superego. Ele não tem um superego capaz de reter propriamente essas manifestações. Daí, todas essas ações de aniquilamento, desumanização, ódio, destruição, domínio, crueldade, etc., são quase sempre manifestações perversas. Né? Frank, quando estava no campo de concentração, mostra que muito daqueles indivíduos que ali estavam e que submetiam as outras pessoas aos sofrimentos mais atrozes eram pessoas que tinham esse tipo de personalidade. Pelo contrário, eram até muito bem escolhidas e levadas para serem os guardas desses tipos de campo, porque eles eram capazes de cometer os maiores crimes sem sentir qualquer tipo de remorso, sem sentir qualquer tipo de coisa. E esse transtorno, propriamente dito, não é? Eu deixei aqui como ilustração para vocês depois procurarem desse senhor Joseph Fritzl, que foi muito famoso há uns anos atrás, não é? É um austríaco, não é? É alguém muito famoso. Ele fez no porão da própria casa uma espécie de casa paralela, não é? Onde ele tinha presa uma filha com a qual ele teve relações sexuais durante muitos anos, teve 6 ou 7 filhos com essa moça, não é? E, vamos dizer assim, ia tendo esses filhos, e mais tarde, quando as crianças começavam a crescer, ele trazia essas crianças como se elas tivessem sido abandonadas na sua porta, e começou a levá-los à escola e a cuidar dessas outras crianças, não é? Que eram, no fundo, filhos da sua filha, eram seus netos e, ao mesmo tempo, seus filhos, e viveu assim até que mais tarde vai ser descoberto. Né? É uma história que ficou conhecida no mundo inteiro, né? Mas para vocês perceberem o nível que chega essa psicopatia. Né? O indivíduo, por outro lado, conta as histórias da forma mais fria possível, faz todas as coisas, levava essas crianças na escola, as apresentava como sendo abandonadas na sua porta. Vocês estão entendendo? Quer dizer, construía toda uma história junto às autoridades policiais, que, por sua vez, deviam cochilar, porque
não eram capazes de investigar as coisas também de uma forma mais profunda, e isso ia ficando e foi caminhando dessa maneira. Entende? Então, quando há uma espécie de congelamento do superego, nós temos propriamente a perversão e não propriamente um transtorno, propriamente dito, um transtorno neurótico, né? E também não é como um transtorno psicótico, né? Então, nós temos, de modo geral, o Freud trabalha com a sua estrutura psicológica dessa maneira, e as falhas que ele vai encontrar nos processos são essas que estão aí, né? São essas que estão aí. Quando nós olhamos para o Frank, né? Quando nós olhamos para o Frank, embora acompanhando o Freud nesses processos que estão colocados dessa forma, e vai identificar uma série de transtornos como o Freud fez, ele vai trabalhar com uma compreensão de homem que é muito mais ampla do que essa. Então, para ele, surgem novas dificuldades, nova forma de abordar muitos dos problemas. Embora uma boa parte dos problemas que o Freud identifica, ele ratifica como sendo adequados. Vejam, ele não coloca, por exemplo, em questão a realidade do inconsciente. Para ele, o inconsciente é uma realidade, é uma estrutura real. Não é uma invenção, um construto ou uma coisa qualquer, como depois, mais tarde, vão dizer os behavioristas. Não, é uma estrutura real, né? A grande questão é que essa estrutura inconsciente, para ele, tem dimensões que o Freud não percebeu. E como Freud não percebeu, então nós vamos falar, ou ele vai começar a mostrar, uma série de outros transtornos que têm propriamente origem nisso. Ou origens sociais que o Freud não observou, né? Porque o Freud observou algumas dessas origens. Por exemplo, ele vai falar nessas chamadas neuroses iatrogênicas, não é? Iatrogênicas, que são muito complicadas para ele, para o Frank, porque elas nascem das intervenções do próprio médico terapeuta. Daí é preciso muito cuidado com certos diagnósticos que são feitos. O que eu quero dizer para vocês? O que o Frank observou? É que quando, por exemplo, o indivíduo recebia um diagnóstico de doença mental, de qualquer tipo de transtorno psicológico, ele começava, na verdade, a obedecer ao médico. Entende? Quer dizer, ele vivia mesmo aqueles transtornos, começava a viver aquilo de uma forma bastante intensa, ainda que aquilo existisse, não é? E não se sentia responsável por aqueles negócios. Quer dizer, ele dizia: não, eu sou assim mesmo. Entende? Então, na verdade, ele interagia obedecendo ao diagnóstico médico, quer dizer, repetindo e ratificando e ampliando o diagnóstico recebido, né? Então, Frank chama isso de neurose iatrogênica, né? Como aquelas em que a própria ação do médico acaba agravando ou ampliando as dificuldades, né? As chamadas neuroses coletivas, né, elas são chamadas propriamente neuroses sociais. Elas aparecem como essas neuroses sociais. Certos tipos de neurose que acometem não um indivíduo particularmente, mas a um grupo de pessoas, né, que passam a viver certos medos coletivos que podem acontecer. As neuroses orgânicas vão aparecer, propriamente corresponde àquilo que o Freud chama das neuroses de somatização, não é? As neuroses de conversão, propriamente, são essas neuroses, mais claramente as neuroses de conversão, de somatização do Freud, não é? A grande diferença entre elas é que, no caso, para o Frank, das neuroses orgânicas, elas têm uma origem, elas têm uma atuação psicológica, mas a origem delas é física. Enquanto que na somatização elas têm uma manifestação física, mas a origem é psicológica. Entendem? São processos diferenciados nesse sentido, né?
As neuroses reativas são reações psicológicas transformadas ou usadas por um transtorno somático, né? Como as ansiedades, os medos, essas coisas, quer dizer, que a pessoa reage dessa forma. As psicopatias seriam os transtornos psicóticos, que aparecem no Freud e aparecem até hoje no DSM-5 da mesma maneira. Esses transtornos que normalmente se organizam em transtornos de despersonalização, que são as diferentes formas de esquizofrenia, umas 4 ou 5, e os transtornos de humor, que são os transtornos, o transtorno bipolar ou as suas manifestações separadas, como, por exemplo, os transtornos depressivos. Embora o transtorno maníaco, embora a mania quase nunca apareça separada, ela quase sempre aparece no transtorno bipolar, não é? O transtorno pós-traumático é bastante observado hoje na clínica contemporânea, não é? Mas seria os efeitos psicológicos de um trauma qualquer, né? Por exemplo, eu atendendo agora, há poucos dias atrás, uma senhora, ela teve um acidente automobilístico e agora ela não consegue mais pegar o automóvel, ela não consegue mais dirigir, ela entrou nisso que a gente chama nesse estresse pós-traumático, nesse transtorno pós-traumático. Quer dizer, quando a pessoa, ao ser submetida a um trauma, ela acaba não conseguindo retomar a sua vida normal, não é? E ela precisa muitas vezes ser acompanhada por um psicólogo para poder recuperar gradualmente a sua possibilidade de vida social, né? E, por último, eu até pulei, enquanto estava falando, as neuroses noogênicas, que nós já tratamos especificamente delas aqui um dia inteiro, só com as neuroses noogênicas, que são as grandes questões para o Frank, porque elas são essencialmente aquelas neuroses que se colocam no espaço do espírito, não propriamente no espaço da consciência, né? Porque elas têm a ver com o sentido, elas têm a ver com a falta de sentido na vida. Quando a pessoa não sente que a vida dela seja algo valiosa, seja algo que vale a pena viver. Quando o Frank começa a sua clínica, sobretudo na segunda metade do século passado, quando termina a Segunda Guerra Mundial, ele começa a notar que as neuroses propriamente ditas, que tinham origem na repressão sexual, elas estavam em declínio. Por quê? Porque a sociedade do século XX, sobretudo depois do uso da pílula e tudo mais, era uma sociedade que não tinha mais um processo repressivo tão intenso. Então, que aquelas neuroses, não é que elas deixaram de existir, elas continuaram a existir, mas essas neuroses que, para o Freud, tinham origem na repressão dos desejos de natureza sexual, para o Frank, elas foram perdendo importância na medida em que o comportamento sexual se tornou mais livre e mais independente, né? E mais a manifestação mais tranquila. Então, na medida em que isso foi acontecendo, né, e na medida em que nós temos uma sociedade em que, vamos dizer assim, se ampliam as possibilidades de enriquecimento. Veja, eu sei que às vezes numa sociedade mais pobre como a nossa, isso é difícil de entender, mas de todo jeito, nós temos hoje uma sociedade que é muito mais bem desenvolvida do que há alguns anos atrás. Se vocês observam mesmo há 200 anos atrás, não é? Mesmo pessoas muito ricas não dispunham da qualidade de vida e da quantidade de coisas que hoje uma pessoa até relativamente pobre tem. Entende? Então, nesse ponto é que a sociedade foi se tornando não apenas mais liberal no ponto de vista da sua dimensão sexual, mas ela vai se tornar muito mais rica na oferta de serviços e de bens. Então, a quantidade de bens e serviços disponíveis para essa sociedade é muito grande. E isso vem junto ou com um momento em que nós temos uma sociedade que passa por uma profunda transformação, sobretudo uma profunda transformação nos seus valores, né? Na sua forma de compreender a vida. Por isso que os filósofos dessa chamada escola existencial,
na medida em que se depararam com a sociedade e as suas dificuldades, disseram que nós havíamos mergulhado numa crise de cultura sem par na história da humanidade. Não é? Ainda que pudesse ser comparada a certas dificuldades, como as que aconteceram no final da Idade Média, ou mesmo no final do Império Romano, o próprio Ortega faz uma análise desses momentos de crise pelas quais passou a sociedade, ele enxerga que nós estávamos vivendo nesse início de século, ou melhor, nessa segunda metade do século XX, né? Ele começa a trabalhar isso a partir de 1930, mas isso vai se consolidando à medida que vão passando as décadas do século passado, ele vai observando que nós estávamos diante de uma situação inusitada, porque nós tínhamos aí, né, pessoas que perderam as suas referências, os seus referentes morais, a sua tradição, né, e muitas vezes não sabiam o que fazer e como fazer da própria vida. Mergulharam na procura do prazer a qualquer preço e entenderam e apresentaram a vida humana, a felicidade humana, como sendo a disponibilidade do gozo desses prazeres. E na medida em que passaram a viver as coisas dessa forma, essas pessoas perderam completamente a sua referência moral, o seu compromisso de sacrifício em nome e para fazer as coisas mais elaboradas da humanidade. Ortega vai dizer que as minorias deixaram de atuar e que as maiorias se tornaram o padrão social prevalente. É essa mesma observação de Frank. Ele observa mais ou menos as mesmas coisas, embora com um olhar psicológico e não o olhar propriamente de um filósofo, mas com um olhar psicológico. E vai dizer que essa falta de sentido na vida, essa falta de fidelidade àquilo que a pessoa tem de mais íntimo, essa falta de fidelidade aos valores próprios, elas não são apenas um fator de uma existência frágil, desumana ou inautêntica, mas vão ser realmente manifestações de uma nova forma de neurose, de um transtorno, de uma nova forma de neurose que acomete a dimensão espiritual da pessoa e não apenas a sua dimensão psicológica. Né? E aí, ao tratar disso, ele abre todas essas chamadas neuroses noogênicas, né? Que são essas neuroses que lhe manifestam ou que nascem da falta de sentido. Bem, então, vejam que nada disso Freud trata. Ele não trata, de modo geral, dessa forma. Então, eu quis mostrar de que maneira que uma nova concepção, uma nova antropologia fenomenológica, acolhida por Frank, né, ela vai ampliar a compreensão dos transtornos psiquiátricos e vai dar aos transtornos psiquiátricos uma dimensão diferente, embora, vamos dizer assim, o Frank, como psicanalista de formação, mantivesse na base dos transtornos aqueles mesmos transtornos que o Freud observou. Ao contrário, muitas vezes, dos psiquiatras de formação existencial, como Binswanger, Medard de Boss, o próprio Karl Jaspers, que vão relativizar bastante esses transtornos psicanalíticos e vão trabalhar muito mais outros transtornos, né? Vão olhá-los de outra maneira. No caso do Frank, ele vai observar, vai dizer que o Freud tem razão, mas vai dizer que aquele olhar do Freud não é tudo. É um olhar muito frágil, muito limitado a uma antropologia que reduz o homem aos seus instintos. E é isso que faz com que ele enxergue a vida com toda essa realidade. Entende? E essa nova realidade de uma vida sem sentido, de uma vida em que a pessoa não sabe ou não enxerga valor naquilo que faz, ela então vai desperdiçar a sua vida na busca de prazeres efêmeros, momentâneos e passageiros, normalmente nas drogas ou no sexo irresponsável, né? Na violência ou nos processos de depressão, porque não enxerga nenhum valor na própria vida. Não é?
E aí entra um aspecto ou uma parte daquilo que é novo, que nós ainda não tratamos, porque disso eu já mais ou menos tratei com vocês na aula sobre a neurose noogênica, mas nós não falamos disso que nós vamos começar a falar agora, que é o fato de que uma vida com sentido, ela vem não apenas do meu esforço, do mundo do trabalho, mas também do amor. E aqui o Frank reencontra Freud, que vai dizer que a vida saudável parte desse confronto com a realidade no trabalho e no amor. Só que o amor para Frank, né, é um amor muito mais amplo. É um amor que é capaz de trabalhar as coisas de uma forma muito mais ampla. Entende? Então, esse é o ponto que a gente poderia entender. Nós temos aqui um amor trabalhado de uma forma bem mais ampla do que aparece naquele processo de sublimação do Freud. E ele é tão mais amplo porque ele vai ser capaz de oferecer para as pessoas que não enxergam muitas vezes a própria vida como sendo valiosa, um sentido para viver. Então, não apenas o trabalho, o ato criativo, né, a boa realização, a entrega a tarefas que façam sentido para a própria vida, são capazes de realizar a pessoa, mas a própria vida e a própria realidade do amor, a capacidade de amar, a capacidade de se entregar a uma pessoa ou a uma causa. Isso vai fazer com que a vida da pessoa adquira um certo sentido, adquira um sentido, ganhe propriamente sentido, de uma tal forma que também o amor seja capaz de oferecer um sentido para a própria vida, e é esse o tema que eu trouxe para o nosso debate no segundo momento da aula, da parte prática da aula. Não é? De que maneira o amor vai contribuir para se tornar um elemento capaz de dar significação à nossa vida. Porque o trabalho, as boas realizações, etc., desde que elas nasçam daquilo que o indivíduo tem na sua manifestação mais íntima, elas vão permitir essa realização, esse sentido. Né? Mas, além disso, também no amor a pessoa pode viver essas coisas. Né? Então, esses são os aspectos fundamentais. Isto aqui é um desdobramento daquele slide anterior, em que eu falo dos transtornos, acho que não há necessidade da gente aprofundar isso. Eu apenas gostaria de. Aqui eu trouxe uma diferenciação dos transtornos esquizofrênicos, para que vocês possam ter uma noção das diferenças das manifestações do transtorno esquizofrênico. Né? O transtorno paranoide é quando o delírio que o indivíduo vive é de perseguição ou ciúme, entende? Então, quando a pessoa cria, muitas vezes, toda uma história que envolve o outro, ou com um delírio de perseguição, convencendo todo mundo de que ele está sendo perseguido, não é? E é muito perigoso, porque quando ele vamos dizer assim, entra por uma história fantástica de que ele está sendo perseguido por marcianos e tudo bem, e aí as pessoas rapidamente percebem que se trata de um transtorno mental, mas quando ele começa a dizer que ele está sendo perseguido por seres aí pelo sistema secreto de um outro país ou por uma seita que está escondida, não sei o quê, cria toda uma série de medos e de tudo mais que as pessoas têm dificuldade de identificar, né? Propriamente, o transtorno catatônico é quando vocês já devem ter observado, acontece aqueles movimentos repetitivos, né? Então, o indivíduo, por exemplo, diz que ele é um pêndulo de relógio, fica balançando, ou qualquer outra coisa nesse sentido, né? Esse transtorno hebefrênico é propriamente aquele transtorno em que a pessoa tem vários delírios extremamente confusos, não é? O transtorno residual é quando há elementos dessas diferentes manifestações esquizofrênicas que podem aparecer não de uma forma muito precisa, como acontece no transtorno hebefrênico ou catatônico, mas ele tem um pouco de cada uma dessas coisas, então ele vai viver isso que a gente chama de transtorno residual. Né? E a gente então caminharia para essa parte final, encerrando essa primeira etapa,
que agora a gente vai fazer um pequeno intervalo e retomaria em seguida para a discussão do nosso texto, né? Mas eu quero também fazer ou abrir a possibilidade de vocês perguntarem ou comentarem alguma coisa, e quero encaminhar essa nossa discussão da segunda parte com algumas questões para já chamando a atenção de vocês, não é? Como é que a gente vai discutir isso? De que maneira, por exemplo, o amor se torna ou pode se tornar o sentido da própria vida, não é? Como que o amor pode se tornar esse sentido, não é? Qual é a forma ou a diferença que essa compreensão que o Frank tem da forma como Freud enxergava as manifestações instintivas, não é? Depois, o tempo e a extensão desse amor, por quanto tempo ele pode durar, por quanto tempo ele persiste, ou quanto tempo ele resiste, se ele resiste muitas vezes há muito tempo ou não é? E qual é o problema de quando eu reduzo o amor às suas manifestações mais baixas, às suas manifestações mais instintivas ou mais primitivas? Né? Não é que o amor não se manifeste, por exemplo, na sua manifestação sexual e tudo mais, mas o que acontece quando o amor se resume a essas coisas mais limitadas, a esses aspectos? Porque aí isso marca a diferença de antropologia entre o Freud e propriamente o Frank. Né? Então, eu abro aqui, antes da gente fazer o intervalo, a palavra para saber se vocês querem fazer alguma pergunta, ou se a gente faz o intervalo e depois a gente vem discutir esse texto e aprofundar essas questões. Cleonice, alguma coisa? Você ficou quietinha hoje? Pois é, Zé Maurício, é um assunto assim bem denso e complexo. Eu fico encantada da forma pedagógica que você consegue ir passando para a gente, né? Que acaba dando uma amarrada bem bacana em algumas coisas que às vezes vão ficando soltas ao longo do tempo. Mas eu achei muito interessante essa possibilidade de comparar essa questão do amor lá apenas como questão instintiva com Freud e com esse algo a mais que o Frankl traz, né? Então eu achei que assim, de fato dá uma amplitude nessa questão mais afetiva do ser humano, né? Que nem sempre fica apenas nessa questão material. E aí que eu fiquei pensando quando eu li o texto, né, que aí já seria da segunda parte, como que nessa sociedade agora, que só fica na superfície e nesse belo estético, né, como que a pessoa não se aprofunda de fato no que é o amor, e daí que vem essas neuroses todas, né, essas dificuldades todas, essa depressão toda, que as pessoas estão apresentando no dia a dia, na nossa sociedade hoje. Que são as manifestações da falta de sentido. Isso. Observando, por exemplo, que não é que o Freud não valorize as manifestações afetivas, ou que ele compare o ser humano a um animal, não é nada disso. Não é? Ele Uhum. reconhece que há manifestações diferentes, mas não há no amor para o Freud uma diferença ontológica. Não é? Ou seja, não há no amor uma diferença ontológica que o Frank reconhece. Quando ele, por exemplo, vai falar, não é, da possibilidade de amar, mesmo quando o amado não está presente, quando o amado já morreu, ele pode continuar amando, ainda que o amado não esteja presente. Eu Não é? achei lindo essa Então, parte. há todas essas coisas que vão estar muito além, vamos dizer assim, daquilo que nasce e que vem dos próprios instintos. Então, esses pontos a gente vai explorar agora na segunda parte. Né? Alguém quer comentar alguma coisa, Sérgio?